Pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar o arquivo mais curtinho que a gente tem, que é os nossos models, né? E eu tirei aqui a pasta de controller sem querer, tá? Porque eu tive que apagar o último vídeo porque deu um errinho. Aí vamos colocar aqui o user controller aqui de novo, tá bom? Já tinha feito, acho que na aula passada. Pronto. E agora a gente vai fazer aqui o nosso user model, tá bom? User model, ok? E agora no nosso user model aqui, a gente vai fazer uma classe contendo o nosso user model. Esse é o arquivo mais pequenininho que a gente tem, tá bom? Ele vai ter só o construtor da classe. E esse construtor vai receber um pacote. Ele não vai receber vários dados, vai receber um dicionário que tenha um pacotinho. E esse pacotinho, a ordem dele vai ser o ID, name e o e-mail. Professor, mas eu não poderia colocar. Poderia tirar aqui as chaves e deixar a pessoa escrever name e e-mail, mas vamos dar a opção da pessoa colocar um único elemento que tem esses três dados dentro, tá bom? E aqui a gente vai passar aqui o this ID, ou seja, a propriedade ID dessa classe vai receber exatamente o ID que tiver nesse construtor, tá bom? A gente vai colocar que o this name vai receber exatamente a mesma propriedade this name, o name do, perdão, a propriedade da classe name vai receber exatamente o que está dentro do construtor, tá bom? E a propriedade e-mail dessa classe vai receber exatamente o e-mail que está nesse construtor, belezinha? E a gente vai dar um módulo exports nessa classe, módulo exports, e a gente vai exportar esse user model nosso aí. Pronto. Opa, agora sim. A gente vai estar exportando esse user model. A gente criou o menorzinho que tem. Agora é muito fácil, é só a gente dar sequência aqui. Então aqui, agora, o nosso user controller, nossa maior classe que a gente tem aqui no nosso orientado, né? Porque ele é tudo que o user model pode fazer, né? Então a gente vai criar uma constante que a gente vai precisar conectar com o banco agora, tá bom? A gente vai dar um require. E a gente vai acessar o nosso ponto barra. A gente vai acessar o nosso config, né? Barra database, que é o nosso banquinho de dados, ok? E aí, agora a gente vai dar uma constante para a gente importar nosso aquele model que a gente acabou de criar, tá bom? Então vamos importar o nosso user model e a gente vai importar ele no nosso models user model, tá bom? E agora vamos continuar que a gente vai ter a classe nossa user controller. Essa classe é grande. Se você quiser já no finalzinho aqui para não esquecer, dar um módulo.exports user controller. Opa, esqueci do igual. User controller, tá? E agora no user controller, aqui, a gente vai criar as funções que a gente tem. E ela tem que ter o mesmo nome daquelas funções que a gente usou lá no nosso amigo lá, routes. Então, só para não esquecer, a gente vai ter uma async function aqui do nosso users. E sempre vai abrindo no nosso arquivo lá de rotas para ver se a gente está escrevendo certinho, tá bom? Pronto. Aí a gente vai escrever primeiro todas as funções aqui, para depois a gente começar a escrever código, tá? Então deixa eu só copiar aqui, getUser está certo. Pronto, deixa eu voltar. Agora a próxima função que a gente vai fazer é o getById, né? Então nós vamos fazer o async aqui. Por que sempre async? Porque esses dados pode ser que eles atrasem para chegar ou alguma coisa. Quando a gente está mexendo com conexão, com coisa externa ao nosso código, a gente tem que colocar async aqui para ele não parar nosso código, tá? Para quando ele receber esses dados, ele executar. Então, getUserById, tá bom? O próximo nosso é o nosso createUser, tá bom? Então, vai criar um async aqui, nosso createUser. Pronto. Agora a gente vai fazer o updated user. Eu cliquei aqui sem querer para rodar, perdão. Esbarrei. Meu Deus do céu, fecha aqui. Async, updated, user, certo? E por último, nosso async, delete, user. Eu estou fazendo todos aqui, abrindo e fechando, porque o nosso código está vazio, é mais fácil de ver. Quando tiver muita coisinha, a gente não vai conseguir enxergar tanto como é que faz quando abre, quando fecha, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui agora. Então, o que que seria o nosso pegar todos os usuários, né? Como funcionaria essa questão? A gente vai dar um try catch, porque a gente não sabe se isso aqui vai funcionar, né? Então a gente vai dar um try catch para pegar possíveis erros, tá bom? Opa, não, oxe.
erros, tá? Se der erro, a gente vai dar um console.error. A gente já vai colocar aqui algum textinho, por exemplo, erro interno, tá bom? Não, posso imprimir só variáveis erros também, que eu estou recebendo. Aqui, ó, vou imprimir minhas variáveis erros. E a gente pode também, eu vou tirar um pouquinho do zoom que tá me atrapalhando, tá bom? A gente pode também colocar aqui, mandar uma resposta para o nosso servidor, tá bom? Então a gente pode mandar um res. Que res, professor? É lógico que res, eu esqueci aqui. Todas as nossas aqui, não importa nossas funções, elas estão do HTTP, então ela vai fazer um req, tá bom? Ela vai mandar uma requisição e ela pretende receber uma resposta, tá bom? Então todas elas vão ter a mesma característica. Todas vão enviar uma requisição e vão receber uma resposta, tá bom? Então aqui a gente vai pegar essa resposta que a gente está recebendo, né? E a gente vai setar um status nela. Que status? Um status 500, que vai bater o erro no nosso servidor. A gente não conseguiu pegar os dados, né? E aí a gente pode passar como JSON aqui um erro. Então a gente pode colocar error, eu não lembro o texto, mas deve ser server error interne, alguma coisa assim. Vamos colocar server error aqui, tá tudo bem, ok? A gente está editando a imagem, poderia utilizar a própria mensagem que tem já no negócio. Pronto, nossos erros está aqui configurado. Agora vamos lá para a parte quando funciona, né? Quando o nosso get realmente funciona. Então, a gente vai pegar a constante aqui e a gente vai pegar a constante com o primeiro resultado, ou seja, as linhas, a gente quer saber as linhas, porque quando a gente fazer esse connection carry, gente, que a gente vai fazer aqui agora, baseado nessa connection, ele vai devolver como se fosse uma lista, né? E dessa lista, a gente quer saber justamente a primeira parte, que é o rows, tá bom? Então, agora continuando, se a gente quisesse saber a segunda parte, a gente colocaria uma vírgula aqui, deixaria vazio, por exemplo, e colocaria a segunda linha aqui, por exemplo, result, um exemplo, tá? A gente quer o rows, que é a primeira parte dessa lista, ok? A gente vai colocar essa primeira parte da lista dentro de uma variável chamada rows. Não é que eu estou criando um array rows, tá bom? Não estou fazendo isso. Eu estou pegando um valor que eu vou receber desse resultado aqui, que eu vou colocar aqui depois do igual, e esse valor que eu receber desse resultado, eu quero o primeiro valorzinho que ele tiver dentro da lista, tá bom? E estou salvando dentro de um array chamado de rows, ok? Eu sei que é confuso, é como se eu estivesse criando uma variável chamada rows, e o resultado aqui, eu estivesse falando para ele, cara, eu quero o primeiro resultado de uma lista, e colocar dentro do rows. Aí tem essa sintaxe do JavaScript para facilitar tudo, em vez de eu escrever mais código, tá bom? E aí aqui vai ser a operação que eu tenho que colocar o wait, porque é ela que eu sei que pode demorar ou atrasar meu código. E eu vou dar um connection carry, tá? Esse connection carry, eu coloco aqui o comando do banco de dados que eu quero, ou seja, o select from users, tá bom? É o nome da minha tabela. Pronto. Agora que eu tenho isso, eu vou montar aqui para ele, só para ver, né? Uma constante chamada users, tá? E essa constante chamada user, ela vai receber essas linhas que a gente está passando para ele. Dessas linhas a gente vai fazer um map para exibir para a gente lá no servidor, né? Então a cada linha que eu tiver, que eu vou fazer, eu vou criar um novo user model e vou passar para ele essa linha toda. Lembra que eu falei para você que eu vou enviar um objeto para ele? Então, eu estou enviando um objeto aqui, todinho para ele, de users, tá bom? E criando um novo usuário lá no nosso model. Por último, a gente dá um res.json aqui, de resposta de todos os users que a gente tem, tá bom? Então, ele vai pegar esse user que a gente está criando lá, um por um, e vai responder para a gente em JSON aqui, todos os users que a gente tem, beleza? A gente acabou agora o nosso get all users, tá bom? Eu vou fazer agora nosso get by user by id e a gente encerra essa parte de pegar usuários, tá bom? Então, o get by user by id, ele é um pouquinho parecido. A gente também vai ter o try catch, tá? E eu já coloquei estrutura padrão aqui, console.error. A gente pode copiar até aqui. Pronto. Console.error aqui. Agora o try, né, que a gente precisa tanto dele aqui. Agora o try, a gente vai passar para ele também, mesma coisa. Uma constante que a gente quer receber o primeiro dado e salvar dentro de uma variável chamada rows, tá bom? Primeiro dado desse array. E a gente quer mandar para ele, então a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? A gente quer fazer a conexão. Connection, oxe, não tem variável connect. Ponto carry, tá bom? E dessa carry, a gente quer fazer o select. Opa. Select from users. Só que a gente não quer qualquer user, né? A gente quer o user onde o ID dele
né, seja um valor que a gente não sabe ainda qual que é. Porque lembra do que eu falei para vocês? Por segurança, não deixar não passar aqui direto. Já comentei com vocês aqui. E a gente vai passar para ele que a gente quer, da requisição que a gente vai mandar, eu quero que ele pegue um parâmetro, e esse parâmetro que eu quero que ele pegue é o ID. Então, na requisição que a gente vai mandar, eu quero que ele vá lá no nosso URL e busque um parâmetro, é params, tá? Peraí, vou tomar aqui, params. Aí. Eu quero que ele vá lá e pegue um parâmetro chamado ID, certo? E aí, esse ID, ele vai entender que é o parâmetro aqui que ele tem que colocar aqui dentro dessa interrogação, ok? Aí ele vai completar nosso negócio lá. Agora, a gente precisa mostrar, né, esse usuário. Então, a gente precisa perguntar se ele existe primeiro. Então, vamos perguntar se essas linhas que a gente criou, essa variável linhas, se o tamanho dela, tá bom? Se ela é maior que zero. Porque se ela for maior que zero, aí sim eu vou criar o nosso const user e passar para ele um new user, tá bom? Um new user model com a linha exatamente na posição zero, porque a gente só vai ter um dado, né, recebendo. Então a gente vai passar exatamente a posição zero da linha aqui para ele e a gente vai devolver como resposta, tá bom? Um REST-JSON pra gente aqui com o user que a gente está montando, tá bom? Pronto. Agora a gente está recebendo esse user, ainda está atrapalhando para mim. Eu vou deixar um pouquinho menor, mas eu espero que vocês dêem zoom aí, porque tá incomodando demais, gente. Agora, se não tiver, né? Se não tiver essa uma linha feita, quer dizer que provavelmente esse usuário não existe. Então a gente vai mandar um res status, tá bom? Aí a gente pode colocar um 404, que ele não vai encontrar, né? Vai dar not found. E a gente pode colocar aqui a mensagem de erro como sendo usuário não encontrado. User not found. Porque você passou um user ali que não existe, né? Provavelmente. E com isso a gente termina, né? Tanto o get usuário como o get usuário by ID. A gente fecha essa aula, eu sei que tá compridinha, mas vamos para a próxima e fazer o restante. Falou, pessoal, e adeus.